Boa noite, Gilberto. Boa noite, gente. Estamos aqui novamente em mais uma live. Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui. O tempo tá bem corrido ultimamente. Mas hoje eu vou ter a brilhante participação do professor Giovanni Moraes. Nós vamos conversar sobre a prova discursiva da PCPB. E convidem os amigos, deixem aqui o coraçãozinho pra gente, ajudem aí a chegar essa live no máximo de pessoas possíveis. E também vamos conversar sobre ações de questões da Polícia Civil da Paraíba. Então, mesmo depois que o professor ele terminar de explanar a respeito da prova Delta, da prova discursiva, que eu vou falar também sobre os aspectos jurídicos, o que seria cabível e se é cabível e como é que funciona ações dissertativas, um tipo de processo como esse no judiciário. E vamos chamar ele aqui. Vou convidar ele aqui, vou ver se ele já tá por aqui já. Deixa eu mandar aqui o convite aqui, tá só um minutinho, viu, gente? Pronto, enviei. Vamos esperar ele entrar. Por enquanto, me diga de onde é que vocês são. Eu quero saber aonde vocês estão aí espalhados aí por esse Brasilzão. Márcia, Maria Luísa, Matheus. Chegou o professor, já tá por aqui também. E vamos compartilhar essa live, tá, gente? Então, manda aqui o aviãozinho aqui pros amigos, pra gente atingir o máximo de pessoas possíveis. Aqui, pronto. Realmente efetivar o convite pro professor Giovanni. E como eu falei para vocês, eu vou falar sobre os aspectos jurídicos também. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem? Como é que você está? Desculpa aí, eu me atrasei um minuto, é porque eu estava terminando uma aula ao vivo aqui. Eu ainda estou no estúdio aqui. Esse verdão aqui é porque eu estou no estúdio do Juiz ainda. Estamos combinando, que eu também tenho o meu verdão aqui maravilhoso. Esta aqui, tá vendo? Deixa eu botar... Obrigado, Aline. Deixa eu botar aqui na... Bota para cá, por favor. Só me organizar aqui. Já pedi desculpa à doutora. Pronto. Agora a gente pode começar. Tá de boa. Gente, eu vou tietar logo no começo dessa live, não é? Porque eu fui aluna do professor muitas vezes, não foi só uma, foram em vários cursos, então é aquela coisa da internet que aproxima sem você conhecer. Então, sou eu o professor, de conhecer, de seguir as internet no Instagram. Então, aqui tem uma fã aqui, professor, aqui de carteirinha aqui do outro lado. Então, muito obrigado, obrigado pelo carinho. Eu fiquei sabendo, teve esse contato através da doutora Shirley, né, que também é uma ex-aluna nossa, amiga de longa data aí. E ela fez essa intermediação e fico muito feliz em saber do carinho que a doutora tem pelo meu trabalho. E parabéns pelo seu trabalho. Eu estive olhando na internet e no Instagram. Parabéns pelo seu trabalho. A luta é grande, professor. A luta é grande. Essas bancas vivem fazendo lambanças aí Brasil afora, principalmente Sebrasp. E... ontem mesmo já fizeram uma no Amazonas, né? Ontem já... eu ainda não tive tempo de sentar. Eu conversei rapidamente com o professor Paulo Furtado. Paulo Furtado é o nosso... titular aqui que dá a parte das peças aqui no Jus 21, delegado de polícia aqui em Pernambuco e tal. E aí eu conversei hoje rapidamente com ele, ele disse, Giovanni, o que é que tu achou da peça de Amazonas? Eu disse, Paulo, eu li rapidamente e eu acho que é preventiva. Aí, desculpa, eu acho que é temporária. Ele disse, também é, mas pode ser isso. Aí eu não parei ainda para ver, mas eu já estou sabendo que no Amazonas deu problema ontem também. Pois é. O bom é que por ter essa visibilidade do Instagram, a gente consegue aí abranger, né, a nossa atuação no Brasil todo para estar aí tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mas aqui, né, aqui do lado aqui da gente, a Paraíba foi o que teve aí agora no momento, né? Teve toda essa situação a respeito da dissertativa. E eu vi que o senhor fez uma postagem e eu repostei nos meus stories e provocou uma série de dúvidas. Eu disse, eu vou chamar quem entende realmente para comentar com a gente sobre isso, porque foi muita repercussão. E a gente fica assim, né? Tem a questão de desacreditar, né, na banca, de como é que faz uma situação dessa sem colocar um padrão do que seria plausível. O senhor tinha como falar um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu? Temos sim, doutor. É o seguinte, na prova a gente vai falar especificamente aqui da discursiva, né, da peça para o concurso de delegado da Polícia Civil da Paraíba. Quando teve a prova, na verdade, essa prova já começou cheia de problemas, porque ela foi adiada. O adiamento da prova já produziu uma série de prejuízos aos candidatos. Eu sempre digo para os meus alunos
que a coisa mais fácil de fazer uma passagem aérea pular de R$ 1.000 para R$ 3.000 é marcar um concurso público. E aí já adiaram essa prova e jogaram essa prova para um momento que a Paraíba estava lotada de turistas. Então teve gente que gastou dinheiro que não tinha para poder ir para a Paraíba fazer essa prova. E quando chegou na hora da peça, eles colocaram uma série de informações extremamente genéricas e outras informações faltando mesmo, não estavam completas informações, e pediram para o aluno fazer a peça pertinente ao delegado de polícia. A peça era uma portaria. Quanto a isso, eu não discuto, certo? Efetivamente, entendo que era uma portaria. Conversei com o professor Paulo Furtado aqui, que insiste, é o nosso titular no JUS 28, também entende que é uma portaria, e outros colegas professores também, e outros delegados de polícia aí, no Brasil afora, que são amigos, entendem que é uma portaria. Conversei com o pessoal do Supremo, conversei com o pessoal do Fórum, conversei com o pessoal do bocado de curso, e todo mundo entende que é uma portaria. O problema é o que a banca pediu para botar na portaria. A pessoa que fez a peça, ou pelo menos o padrão de resposta, com todo respeito, nunca viu uma portaria na vida. A pessoa que criou aquele padrão de resposta parecia muito mais quem estava acostumado a fazer prova de segunda fase de OAB, prova de penal de segunda fase, que pede para o aluno listar tudo que está no caso concreto, todas as teses do caso concreto. Eu até brinquei, quando saiu o padrão de resposta, que eu disse, brinquei, postei um vídeo fazendo uma portaria. Aqui eu vou pedir teste para saber se o cabo é corno, teste de Covid, vou pedir hambúrguer, queijo, pix no molho especial no pão com gergelim. Eu tirei onda. Porque, assim, o que a banca queria que fizesse constar na portaria, primeiro, não é pertinente à portaria. Eles pediram procedimentos que o delegado de polícia só pode fazer depois que o inquérito está instaurado, e nós sabemos que a portaria é peça de instauração do inquérito policial. Quando tem auto de prisão em flagrante delito, a PFD instaura o inquérito. Mas quando não tem, tem que ter portaria. E o conteúdo da portaria, o aluno tem que inventar. O que eles queriam não estava escrito literalmente no enunciado da questão. O aluno tinha que supor, inventar ou criar fatos. Então, assim, foi algo tão dantesco, foi algo tão absurdo, que eu particularmente disse, os caras vão ter que cancelar essa prova. A Associação dos Delegados, a associação que representa os delegados do Estado da Paraíba, inclusive se manifestou formalmente a esse respeito. Se posicionou formalmente em relação a isso. Eu disse, isso é um absurdo. Quando eu vi o pessoal dos delegados lá se posicionando, e pronto, vão intervir, a banca vai voltar atrás. É tão absurdo que a discussão que estava tendo é se iam anular a peça toda ou se iam anular a prova toda. Porque a parte objetiva e discursiva foi no mesmo dia. E gerou um atrapalho enorme para os alunos. Então, existia uma certeza tão grande do absurdo que era, que a discussão vai anular a prova toda ou vai anular a peça toda? Eu sempre advogava que deveria anular a peça toda. E aí, de repente, sai a lista preliminar, sai o resultado individual, melhor dizendo, sem nenhum tipo de anulação. E isso, assim, com todo o respeito, mas isso coloca em xeque a credibilidade do certame, porque com certeza aquela pessoa que tirar a melhor nota pode ser o aluno mais esforçado da face da Terra. Sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas tu inventou de onde esses dados? Como é que tu sabia que tinha que ser esses dados? Como é que tu sabia que era para fazer isso? Porque não estava no enunciado da questão. E isso é ruim. É ruim para o certame, é ruim para uma instituição seríssima, que é a Polícia Civil da Paraíba. Por nós estarmos em Pernambuco, nós temos um contato muito grande com a Paraíba. E eu posso dizer de cátedra e de logo, a Polícia Civil da Paraíba é uma polícia composta por pessoas extremamente sérias. Eu conheço a maioria dos delegados da ativa das grandes cidades lá e são pessoas sérias, competentes, comprometidas. Não só os delegados, os agentes, escrivões, a perícia. A perícia da Paraíba é referência para o Brasil. Quando ninguém fazia teste de DNA para solucionar crime, o pessoal da perícia da Paraíba já estava fazendo lá. Então, assim, é uma instituição muito séria, uma instituição que passou mais de 10 anos sem fazer concurso público. E quando vem fazer o concurso público, a banca faz um negócio desse. E aí me causa espécie, que poder tão grande é esse que a banca tem perante o governo do Estado da Paraíba para lascar desse tanto de gente, colocar em risco de forma tamanha a credibilidade de uma instituição que deve ser preservada sobre todas as outras coisas, que é a Polícia Civil da Paraíba, por causa de um absurdo desse, para não voltar atrás, para não dizer que errou. Eu sei, eu não sou criança, doutora. Eu sei que tem questão financeira, eu sei que não vai ter nova data, eu sei que se a banca anulasse a questão, ela ia ter que bancar o prejuízo. A gente sabe de todo o custo de logística, a gente sabe de tudo. Mas eu não posso pensar na banca, quem errou foi a banca, eu tenho que pensar no candidato. Tem que pensar naquele cara ali que investiu sonho, tempo, dinheiro, que muitas vezes não tinha,
para ser literalmente vilipendiado. Então, a situação é mais ou menos essa. O que nós temos hoje em relação à prova da Polícia Civil da Paraíba é mais ou menos essa e está virando meio que rotina, sabe? A Paraíba foi, assim, eu tenho 25 anos de professor, quando professor de Direito Penal, a grande maioria desse tempo como professor de preparação para alunos das carreiras policiais. Eu tenho um grande orgulho também de ministrar aula em curso de formação, curso de aperfeiçoamento policial, e eu nunca vi na minha vida nada tão absurdo quanto essa portaria. Nada assim, nem... Giovanni, o segundo colocado está a milhares de quilômetros de distância do absurdo que foi essa portaria. Não, foram muitos. Inclusive, tem uma questão na prova de agente, né? Delta mais de agente, para você ter ideia, que trazia um texto e uma das questões, das alternativas da questão, pedia para a pessoa responder de acordo com o trecho do texto que não tem no texto. Imagina a situação de você ter que usar eu li o texto umas 4 ou 5 vezes, meu Deus do céu, não tem. Eu comecei a pegar e riscar palavrinha por palavrinha, porque eu estava achando que eu que estava cega, que não estava conseguindo enxergar aquilo ali. Mas é show de horrores. E uma questão como essa aí, o critério de anulação é objetivo, né? Ou pelo menos deveria ser. No mundo ideal e perfeito, o critério de anulação é objetivo. Responde de acordo com o texto. Não tem no texto, não tem o que responder. Não foi anulada, acredita? Não foi anulada. Não, eu até sei qual é a questão que a senhora está falando, é porque eu não me debrucei muito sobre a prova de agente, porque aqui no JUS 21 eu já não consigo mais dar conta de tudo. Então, eu me dedico mais após a prova de delegado e os colegas cuidar da prova de agente. Mas eles me reportaram isso, eu vi que você mandou também, a Sheila me mandou também. E assim, o critério é objetivo. Não está no enunciado, era para anular. Mas não anularam. Aí vem a grande pergunta, fica por isso mesmo? Vai fazer o quê? É aonde chega o problema, né, da questão do judiciário, porque hoje em dia, quando a gente trata de ações de questões, tem uma grande maioria de juízes que entendem que não pode o judiciário adentrar no mérito administrativo. Então, as exceções é o erro grosseiro ou conteúdo fora do edital. Então, tem que estar ali uma situação muito evidente, porque acontece, às vezes, não basta somente haver o erro e estar grosseiro. Tem a questão do juiz também, do juiz querer analisar, dele simplesmente dar uma decisão dessa sem nem ler o que estava acontecendo, de ter questões que fogem do nosso controle, que a gente sabe que existe questão do judiciário que foge do nosso controle de situações de coleguismo, enfim, de não querer, do próprio juiz não querer ali comprar uma briga com o Estado. Então, hoje, a ação de questões ela tem esse momento delicado. Então, uma dessa, que é a questão 17, eu acredito que é uma questão que é passível de anulação. Sobre essa questão da Delta, como é uma prova subjetiva, então tem muito isso, dessa questão do mérito da separação dos poderes e dos juízes dar esse tipo de decisão. O que eu vi, por exemplo, professor, no concurso da PRF, da PF, agora há pouco com a situação que teve coletiva em relação às cotas, a duplicidade de lista, foi a reunião dos candidatos prejudicados. Então, procurar o Ministério Público, cobrar uma intervenção mais rigorosa. Então, eles se reuniram, fizeram comissões e foram atrás do Ministério Público até que teve um Estado que entrou com ação civil pública e é o que está fazendo com que eles sigam no concurso, né? E agora saiu a sentença e continuam na luta a respeito dos recursos, né, que a União está entrando. Mas eu aconselharia, no caso dos candidatos prejudicados nessa prova de Delta, a realmente procurar o Ministério Público, pedir uma intervenção, mostrar o que está acontecendo, porque enquanto não se tomar uma medida, as pessoas não procurarem ali lutar pelo direito, isso aí vai continuar acontecendo. Vai continuar a banca sem limites. O que é que o senhor acha, professor? Doutora, eu não tenho essa esperança que a doutora tem. Eu admiro essa esperança, mas eu não tenho essa esperança que a doutora tem. Não sei se é porque você vai vendo tanto absurdo ao longo da vida que você vai ficando meio desesperançoso. Eu acho que dificilmente, certo? A realidade da prova da PF e da PRF é um pouco diferente da realidade dos concursos estaduais, certo? Obviamente, eu não quero ser ofensivo, eu não quero ser desrespeitoso com nenhuma instituição. Eu estou falando enquanto professor no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurada pela Constituição Federal de 88. Então, o professor Giovanni emitindo uma percepção e não um juízo de valor contra quem quer que seja. É bom que isso fique registrado. A minha percepção é o seguinte: quando você demanda na Justiça Estadual contra concursos estaduais, você já começou perdendo.
Certo? Essa é a minha primeira percepção. É diferente, por exemplo, da demanda da PF e da PRF. Você veja que a demanda da PRF foi na Justiça Federal, você teve, só para não ter o concurso da PRF, 3 liminares sob a alegação de Covid. Aí conseguia no Estado, o TRF derrubava, o TRF5 aqui derrubou uma decisão do Ceará, tal. O negócio ganha uma repercussão maior. Quando você litiga dentro do TJ contra um concurso do Estado, você já está diante de um problema que é meta-jurídico. Deixa de ser jurídico, passa a ser um problema político. Por quê? Porque você vai ter que ver se o presidente do TJ está disposto a comprar um desgaste com o político. Nós estamos em ano de eleição. A gente sabe quanto o concurso de polícia ele impacta diretamente na percepção ou não de segurança pública. Quantos candidatos aí que a reeleição não gostam de meter a mão na caixa dos peitos e dizerem que, não estou falando do caso específico da Paraíba, estou falando em tese, dizerem que investir na segurança pública. Então, assim, eu não tenho muita esperança, certo? E principalmente em relação à discursiva. Uma relação dessa aí da questão de alfa, eu acho mais fácil, ou menos difícil. Eu não vou dizer mais fácil, menos difícil. Por quê? Porque é um erro objetivo. A resposta não está. Quanto é 2 mais 2? A resposta é 4. Se não tem 4, na resposta é um erro objetivo. E acho que é até mais simples um magistrado dar uma decisão dessa. Mas numa questão de interpretação de portaria, o que é que deve constar na portaria de um delegado, dificilmente você vai conseguir um juiz, ou um desembargador, ou uma turma recursal, o que quer que seja, ou um pleno de um TJ, que diga, não, a portaria tem que ter isso. Por 2 motivos. Na verdade, por 3. Primeiro, não é o dia a dia de um magistrado. Portaria é o dia a dia de um delegado de polícia. Não é o de um magistrado. E uma coisa é um delegado se posicionar como professor. Mas será que os delegados, enquanto deixarem de ser professores, falando pelas suas respectivas instituições, eles vão se posicionar e dizer que aquela portaria não pode ser feita daquele jeito? Primeiro problema. Segundo problema, quando é que o magistrado vai querer comprar essa briga com a instituição Polícia Civil / governo do Estado? E terceiro, qual é a garantia que uma decisão dessa lá na frente não vai ser derrubada? Nós conhecemos, e eu tenho um caso de um aluno que terminou o curso de formação, foi nomeado provido para o posto como delegado de polícia, 8 meses depois teve que devolver o distintivo, porque estava sob júdice. Veja o problema que a gente tem em Alagoas agora. Essa história de Alagoas vai rolar. Tem um concurso da PM Bahia, eu não vou entrar muito no mérito aí não, porque não é o nosso objetivo, está desde 2019. Desde 2019, que o pessoal está lá, vai, não vai, entra, não entra, sai, não sai. Aí agora estão na esperança, vai ficar o governo da Bahia, não vai ficar o governo da Bahia. Se mudar o governo, eles têm mais chance. Não tem mais chance. Esse de Alagoas mesmo aí, estão judicializando, derruba liminar, bota liminar, derruba liminar. É tanto que vão fazer o de delegado, o edital está previsto agora, para agora delegado, e não resolveram de agente ainda. Então, infelizmente, certo? Infelizmente, tem essas questões meta-jurídicas. Tem essas questões que ultrapassam o ramo do direito. Se a doutora me perguntasse, Giovana, se a questão fosse exclusivamente jurídica, eu diria, entre na justiça e vão anular. Mas não é. Eu sei que não é. Quando tem interpretação, abre essa... Não tenho nem como discordar do senhor, porque realmente, nessa questão de interpretação, é difícil mesmo. Não tem esse advogado que não vai dizer que não é, porque realmente entra sempre naquela situação do mérito administrativo. E entra muito nessa questão de quem vai querer comprar essa briga. Porque não basta o advogado querer comprar a briga. É preciso que ele tenha o acolhimento dessa briga junto ao Poder Judiciário e junto ao MP. E aí? E outra, MP, com todo respeito à instituição Ministério Público, seja MP ou MPF. MP e MPF é concurso. E qual é a coisa que o promotor menos gosta, que o MP menos gosta? É que se intrometa no concurso deles. As regras, por exemplo, de pontuação por pós-graduação que o CNMP tem é diferente do resto dos concursos tudinho, e ninguém vai dizer nada. Então é aquela história. Eu não quero que se metam no meu concurso. Eu vou estar me metendo no concurso dos outros, vou estar abrindo precedente. Então tem todo esse universo. Eu sei que seria muito bom se a gente pudesse chegar aqui e vender a pílula mágica, sabe? Chegar aqui e vender a pílula da Matrix, da perfeição. Mas não existe. Não adianta adorar a pílula para vocês. O que eu acho que a gente precisa fazer, nós que temos uma pouca voz, eu acho que a gente deveria continuar lutando pelo grande sonho do professor Luiz Flávio Gomes, que Deus o tem em bom lugar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo falecido professor Luiz Flávio Gomes, LFG, primeiro por ter sido um dos que primeiro me deram a oportunidade de ser professor presencial em Fortaleza, e quando eu saí de Fortaleza e de Recife, fui bater em São Paulo e foi um dos primeiros que abriu a porta.
Mas segundo, pelo que ele sempre dizia, enquanto não existir uma lei geral do concurso público no Brasil, isso sempre vai acontecer. Até porque, na hora que a gente tiver uma lei geral do concurso público, a doutora vai poder peticionar com base em um artigo de lei. E aí você elimina esse critério mais subjetivo e joga num critério objetivo. Eu acho que agora, falando especificamente desse caso de delegado, da questão de agente, fosse eu, entraria com ação. No caso de agente, que é um erro objetivo para mim. Eu moveria uma ação, iria em busca de liminar e entendo eu que minha chance de sucesso seria muito grande. Mas no caso de delegado, eu acho que seria muito mais interessante um convencimento dos formadores de opinião junto à instituição Polícia Civil da Paraíba para que houvesse um convencimento político junto ao governo do Estado de alteração ou pelo menos de uma abertura maior dos critérios de classificação. Traduzindo em bom português, deixa passar para as demais etapas mais pessoas do que normalmente deixaria passar pelo edital do concurso. Entendeu? Teria uma visão mais, um critério mais elástico de aprovação e deixa decidir nas próximas fases. Bota no curso de formação, vamos ver, dobra a quantidade de vagas, eu não sei. Mas assim, eu não acho que essa questão da peça dê para resolver por liminar, e pode até conseguir uma liminar, mas é um título precário que não vai dar segurança jurídica nenhuma ao candidato. Agora, cabe a nós, professores, advogados, doutrinadores, darmos continuidade a essa briga do professor Luiz Flávio Gomes, começarmos a falar nessa necessidade de uma lei geral dos concursos públicos, porque é isso que aconteceu na Paraíba, isso acontece em vários estados da Federação. Se a gente olhar em torno aqui, Bahia, Alagoas, Paraíba, eu acho que o Ceará não teve, Pernambuco 2016 teve esse tipo de questionamento, teve gente que passou em 2016 e veio começar o curso de formação agora, 2019. Então, vai continuar acontecendo porque não dói no bolso das bancas, né? Tem que parar também com essa história de que o edital é lei do concurso, porque o edital não é lei. Então, existe essa máxima, né, que muita gente fala, o edital é lei, não. Então, realmente, eu concordo com o professor em relação a esse tocante de que precisa ter regras definidas. E não é somente em relação ao desenvolvimento da prova, não. Mas eu vejo, hoje a gente tem uma situação muito polêmica e constrangedora em relação às pessoas com deficiência. Então, há muita discriminação, principalmente com cursos policiais. É uma situação que é absurda. Por exemplo, tem o visão monocular, que é simulado, e mesmo assim eles são eliminados na etapa médica, são eliminados na etapa biopsicossocial. Então, existem situações que não era para acontecer. Critérios, por exemplo, em relação a não ter bancas que muitas vezes no TAF faz da forma que quer, e tem examinadores que não estão preparados o suficiente, ou que tratam o concurseiro de toda forma e não computam direito, não fazem direito dos exercícios. Então, realmente, que tem que ter uma... Eu sou do tempo, doutora, que a falta de 7 dentes eliminava no concurso. Eu estou mais velho, então eu ainda peguei essa época que os concursos policiais, que se o cara tivesse faltando 6 dentes, entrava. Tivesse faltando 7, eliminava. E eu concordo no grau. Nós estamos em 2022. Essa ideia, e esse tratamento que dão os PCDs é dantesco, é absurdo. Aí tem, não, mas PCD não pode exercer função de polícia. Quem diz isso demonstra duas coisas. Primeiro, um preconceito fora do comum, que deve ser combatido esse preconceito, segundo o desconhecimento do trabalho policial. Polícia hoje precisa de pluralidade. Eu sempre digo que as instituições policiais, elas precisam de bacharéis de direito, elas precisam de bacharéis em ciência da computação, de psicólogos, elas precisam de uma gama enorme, porque o combate à marginalidade hoje é pluri. Então, o fato do cara ser PCD, portador de necessidades especiais, talvez o impeça de estar guiando uma VTR, é óbvio, mas não impede de fazer, por exemplo, um trabalho de busca e investigação através de rede de computadores. Então, assim, é um preconceito contra os PCDs, é um preconceito muito arraigado, não no universo policial só, para que nós não vamos estigmatizar, mas na sociedade como um todo. A sociedade ainda foi doutrinada a ver o portador de necessidades como um ser que é meramente um ser incapaz, quando isso não é verdade. Eu sempre digo nas minhas aulas que quando você pensar num concurso de polícia e pensar no PCD, assista no YouTube um esquete dos melhores do mundo chamado Joseph Klimber. Eu acho que ali é o melhor exemplo do que a gente pode usar para justificar como o PCD tem que ser inserido nos concursos policiais e nos concursos como um todo. Quem não assistiu, bota na internet, melhores do mundo, Joseph Klimber.
e assista. O cara, toda desgraça que vai acontecendo, ele se adapta e faz melhor. É a ideia. Então, concordo. Quando alguém diz, olha, eu fui eliminado aqui no teste, no exame médico, por isso eu digo, judicialize. Porque aí é uma questão muito mais simples de você resolver. A questão do TAF também, doutor, eu tenho um caso muito recente, não vou citar o concurso aqui, obviamente para não me indispor com instituição nenhuma, que não é esse o nosso objetivo, mas tem um caso muito recente de um aluno que fez as barras. Ele tem o vídeo dele fazendo as barras, mas a pessoa que estava contando as barras desviou a atenção e contou uma barra a menos. E disse que ele reprovou. E quando ele tentou argumentar e pedir para fazer de novo, o cara distratou ele assim de uma forma grosseira. Não, você está reprovado, faça o próximo concurso. O cara tem isso registrado em vídeo. É que tem que fazer, tem que judicializar, tem que entrar na justiça. Então, nesse ponto, nós concordamos em gênero, número e grau. Tem que sim existir uma pressão para que esse tipo de conduta não aconteça. Realmente. Eu já trabalhei em banca examinadora. Antes de eu atuar como advogada dos concurseiros aqui, eu trabalhava na banca. Foi o que me deu uma primeira bagagem. E, assim, era bem complicado o que eu presenciava em alguns TAFs, em alguns exames. E, assim, infelizmente, não podia fazer nada naquele momento, né? Mas, professor, agradeço demais a sua participação, disponibilizar o seu tempo. E as pessoas que estavam com dúvida em relação ao que tinha acontecido, como é que tinha se dado a questão da bendita portaria, eu vou deixar aqui a live salva para vocês poderem assistir novamente e ter o privilégio de ver as explicações desse professor maravilhoso, né, gente? Porque vamos combinar que o nosso professor aqui realmente Bondade, doutora, da senhora. Tem ali uma seriedade muito grande, sabe o que fala. Mas é uma tristeza, né? A gente ter que chegar a uma conclusão dessa, que a gente fica impossibilitado, tanto do meio de vista jurídico, em relação à questão assim, subjetiva, como é uma prova discursiva. E fica a dica que o professor falou para os prejudicados, que de repente aí vocês irem fazer um movimento político e cobrar da instituição um posicionamento ou até mesmo uma mudança, né? Então, não é... Eu entendo que os delegados da Polícia Civil da Paraíba, eles estão muito receptivos à ideia. Eu não saberia avaliar até onde eles podem ir. Eu não sei até onde pode ir a instituição, porque a gente sabe que polícia é máquina de moer gente. Infelizmente, a instituição em si é máquina de moer gente. Quando o poder público, quando quem tem o poder político, não o poder de gestão, mas quem tem o poder político, quer se dispor com polícia, quanto mais embaixo você está, mais você sofre. Mas eu sei que a instituição é uma instituição séria. Eu digo isso, digo esse pessoal lá há mais de 20 anos. Eu sei que são pessoas honradas, de brio, homens e mulheres que querem o melhor para a instituição. Eu não sei até onde eles podem ir para defender os concurseiros. Mas eu acho que com educação, com respeito, com parcimônia, conversar... eu vejo muita bravata, doutora, nas redes sociais e queria dar um alerta para a gente finalizar. Evitem bravatas. Vocês estão querendo entrar para a polícia, então a primeira coisa que vocês têm que demonstrar é ponderação. Educação. Você tem um acesso ao seu deputado estadual, você tem um acesso ao seu gestor público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor, o senhor poderia dar sua atenção? Nós somos um grupo de conselheiros aqui, nós estamos nos sentindo prejudicados. Seria importante se o senhor pudesse nos dar o seu apoio. Alguns vão dizer sim, eu dou apoio e depois vai dar as costas, outros talvez deem um apoio. Porque se vocês não conseguirem resolver isso com educação, com parcimônia, vamos fazer protesto, botar faixa, pichar, isso não resolve. Se educação, gentileza, cuidado, falar cordialmente não resolver, nenhuma outra coisa vai resolver. Então, acho que é um bom caminho e indico. A Polícia Civil da Paraíba, eu tenho certeza que está sensível a essa situação. Eu não sei até onde eles podem ir. Eu tenho certeza que está sensível. E eu queria parabenizar a doutora pelo trabalho. Eu vi lá no Instagram, conversei com alguns colegas também que acompanham o seu trabalho. Queria parabenizar pelo trabalho. Já vi que a doutora tem várias vitórias aí, tanto de natureza liminar quanto de natureza definitiva. É uma prova da competência da doutora aí, da dedicação. Queria mandar um abraço também para a doutora Shirley aí, que é amiga de longa data, que fez esse contato. E agradecer pelo privilégio, pela honra de poder estar fazendo essa live com a doutora. Obrigada, professor. Vou deixar salva. O pessoal está perguntando aqui sobre se vai ficar salva. Vai sim. E só tenho a agradecer e vou ficar de olho aí nesses próximos certames, o que é que vai acontecer. Estar observando para também orientar vocês do que pode ser feito, se pode ser feito alguma coisa. E é isso, gente. Deixo um abraço aqui para todos vocês
E novamente agradecer ao professor pela oportunidade. Valeu, até mais. Obrigado, doutora. Até mais, pessoal. Valeu.